O refluxo vésico-ureteral acontece quando a urina que está na bexiga flui de volta para os ureteres e muitas vezes até os rins. Nesse vídeo vamos discutir sobre o refluxo vésico-ureteral, uma doença que preocupa tantos pais e sim, pode ter consequências na saúde do seu filho, da sua filha, se não tratado adequadamente. Eu sou o Dr. Anselmo Hoffman, eu sou urologista pediátrico. Se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se. Assim eu posso continuar fazendo vídeos informativos, educativos como esse, a fim de orientar e auxiliar pessoas, pais que tenham filhos, familiares com patologias urinárias. Normalmente, a urina segue o seguinte caminho. Ela é produzida nos rins, vai para a pelve renal, onde é coletada, depois desce para a bexiga através de um tubinho chamado de ureter. Então é armazenada na bexiga, durante a micção, passa pela uretra, atingindo o meio externo. No entanto, nas crianças com refluxo, a urina retorna da bexiga para o ureter, muitas vezes podendo chegar até os rins. É o que chamamos de refluxo vésico-ureteral. Refluxo significa retorno da urina. Vésico refere-se à bexiga e ureteral ao ureter, o tubinho que conecta o rim com a bexiga. E por que acontece o refluxo? Os ureteres entram na bexiga em um ângulo diagonal e tem um sistema especial de válvula, de uma via só, que normalmente impede que a urina flua de volta para os ureteres na direção dos rins. Quando uma criança tem refluxo vésico-ureteral, o mecanismo que impede o refluxo da urina não funciona bem, permitindo que a urina reflua para os ureteres, podendo até alcançar os rins. Essa condição é mais frequentemente diagnosticada na infância. O que o refluxo pode acarretar? Uma criança com refluxo vésico-ureteral corre o risco de desenvolver infecções renais recorrentes. Isso, com o tempo, pode causar danos e cicatrizes nos rins. O refluxo está mais comprovadamente associado a um número aumentado de infecções urinárias. Quando a infecção acontece mais de uma vez, nós chamamos de infecções urinárias recorrentes. Teoricamente, como a infecção se inicia na bexiga, havendo refluxo para os rins, seria mais fácil da infecção atingir também o sistema renal, causando uma infecção mais grave, conhecida como pielonefrite. Portanto, disse que as crianças com refluxo têm uma chance maior de apresentarem infecção renal do que as crianças sem refluxo. Essas infecções urinárias que atingem a unidade renal levam a uma lesão no rim, causando danos às células que compõem a unidade funcional dos rins, que são os néfrons. Sendo assim, o objetivo maior do tratamento do refluxo é evitar a infecção de urina, a infecção urinária, na tentativa de se preservar a função renal. E o que causa o refluxo vésico-ureteral? Existem muitas razões diferentes pelas quais uma criança pode desenvolver o refluxo vésico-ureteral. Algumas das causas mais comuns incluem ter um dos pais ou ambos ou irmãos com refluxo, conhecido como refluxo familiar. Irmãos ou irmãs de crianças com refluxo têm uma chance bem maior de apresentarem refluxo. Isso ocorre em torno de 35% dos irmãos. Como essas crianças também têm chance de contrair infecção urinária e lesão renal, recomenda-se a investigação do refluxo em todos esses familiares de um paciente que já foi diagnosticado com refluxo. Ainda não se sabe qual a causa do refluxo familiar e nenhum fator genético ainda foi encontrado. Outra causa é nascer com um defeito no tubo neural, o que nós chamamos de espinha bífida. Essa doença afeta a inervação da bexiga e compromete o adequado funcionamento do trato urinário. Outras anormalidades do trato urinário, como válvulas de uretra posterior, ureterocele ou até a duplicidade de ureter e de unidade renal, também são apontadas como causas. Como é feito o diagnóstico de refluxo vésico-ureteral? O refluxo vésico-ureteral muitas vezes pode ser encontrado
no exame de ultrassom antes do nascimento da criança. Já toda criança que ainda não tem micção voluntária, ou seja, ainda não tem o treinamento miccional adequado e que tem uma evolução com infecção urinária, mesmo no primeiro episódio e mesmo afebril, deve ser investigada para refluxo. Aquelas com infecção urinária afebril, após o treinamento miccional, não necessitam ser investigadas para o refluxo. Os exames para o diagnóstico do refluxo podem incluir a cisto-uretrografia miccional. A investigação para o refluxo se faz através desse exame, a cisto-uretrografia miccional. É um exame de raio-x específico que examina o trato urinário. É um exame extremamente importante e não deve ser deixado de realizar. Passa-se uma sonda pela bexiga, onde será administrado contraste iodado para preencher a bexiga. Trata-se de um exame muito importante e não deve ser deixado de realizar quando solicitado pelo seu médico. Nesse exame, passa-se uma sondinha através da uretra até a bexiga. Por essa sonda é colocado um líquido com contraste iodado que preenche a bexiga. Então são feitas imagens de raio-x que serão tomadas à medida que a bexiga enche e esvazia. As imagens mostrarão se há algum fluxo inverso de urina para os ureteres e para os rins. Caso haja refluxo e o plano de tratamento para essa criança seja o acompanhamento, então geralmente nós acompanhamos através desse exame realizado anualmente ou a cada 2 anos, dependendo do caso. A ultrassonografia é um teste não invasivo, na qual um transdutor, um pequeno aparelho, é passado através do rim pela superfície da pele. Ele produz ondas sonoras que rebatem no rim e transmite uma imagem do órgão que nós conseguimos visualizar através de uma tela. Esse teste traz várias informações, como o tamanho do rim, se o rim está com aspecto normal, se há dilatação, se há algum outro achado como cistos, pedras, massas, tumores ou até mesmo sinais de obstrução ou outras anormalidades. Cada criança pode se apresentar com sintomas de forma diferente. Os sintomas do refluxo podem incluir infecção do trato urinário inferior, é a forma mais comum de apresentação na qual nós encontramos o refluxo. Aproximadamente 30% das crianças que têm um episódio de infecção urinária com febre são diagnosticadas com refluxo vésico-ureteral. As infecções urinárias, elas são incomuns em crianças com menos de 5 anos de idade. Elas são improváveis em meninos em qualquer idade, a menos que o refluxo esteja presente. Por isso, toda infecção em lactentes deve ser investigada. Outros sintomas são problemas com a micção, que podem incluir urgência e incontinência, que é a vontade urgente de urinar e a perda de urina eventual na cuequinha ou na calcinha da criança depois do desfraude. Manobras de contenção urinária, onde a criança adota uma posição viciosa para evitar a saída de urina. Isso porque o ato de urinar, a micção, ela é desconfortável para a criança. Então ela adota uma posição com a intenção de trancar a uretra. Ela pode sentar no calcanhar, ou pode cruzar as perninhas, ou pode até mesmo apertar a uretra com os dedos, que às vezes a gente percebe que alguns meninos fazem. Podemos perceber uma massa ou uma bola palpável na região lateral do abdômen e que corresponde a um rim inchado, a uma grande dilatação. E também pode acontecer o pouco ganho de peso e até pressão alta, nos casos mais graves, em que o rim já está severamente comprometido pela doença. Os sintomas do refluxo vésico-ureteral podem se parecer com outras condições ou outros problemas médicos. Sempre procure um especialista para que seja feito um diagnóstico adequado. O refluxo vésico-ureteral pode ocorrer em vários graus de gravidade, desde o refluxo leve, quando a urina retorna apenas a uma curta distância da bexiga até os ureteres, ou pode causar um refluxo mais grave, onde já chega até o rim, causando infecções renais e danos permanentes nas unidades renais. O tratamento específico para o refluxo será decidido pelo médico do seu filho e tem como base a idade do seu filho,
a saúde geral e o histórico médico, a extensão dessa doença, a tolerância do seu filho a medicamentos, a procedimentos ou outras terapias específicas, expectativas em relação ao curso da doença e a condição dessa doença, a opinião ou a preferência dos pais, que também é muito importante. Em geral, o tratamento inicial ele é clínico. A maioria das crianças com refluxo, de grau 1 a grau 3, não precisa de nenhum tipo de terapia intensa. O refluxo se resolve sozinho ao longo do tempo, geralmente dentro de 3 a 5 anos. O tratamento clínico consiste de uma observação cuidadosa da criança e o uso, muitas vezes, de antibióticos profiláticos, que consiste na utilização de antimicrobianos em baixas dosagens, com a finalidade de prevenir as infecções do trato urinário. Não há motivo para preocupação em relação ao uso de antibióticos de maneira profilática. A dose do antibiótico é muito pequena e não há risco com o seu uso. Há sim benefício, porque comprovadamente protege o seu filho das infecções urinárias e do dano renal. Crianças com refluxos moderados e graves, grau 3, 4 ou 5, podem precisar de cirurgia. Durante o procedimento, o cirurgião criará um mecanismo de válvula que impedirá o fluxo reverso de urina da bexiga para o ureter e para o rim. Em casos mais graves, o rim e o ureter cicatrizados, que já não funcionam mais, podem precisar ser removidos cirurgicamente. Outra alternativa que pode ser utilizada como primeira escolha ou quando há indicação cirúrgica é a injeção endoscópica. Esse procedimento, relativamente novo, moderno, é realizado em regime ambulatorial, ou seja, a criança tem alta hospitalar no mesmo dia do procedimento e tem uma taxa de cura bem significativa, da ordem de 70% a 90% nos refluxos grau 1 a grau 3 e aproximadamente 50% a 60% nos refluxos de graus maiores, os mais graves, grau 4, grau 5. A injeção periureteral, a injeção endoscópica para o tratamento do refluxo, é um tratamento minimamente invasivo. Consiste numa injeção de uma substância próximo ao orifício ureteral na bexiga, com a finalidade de impedir o retorno da urina para os ureteres. Esse procedimento é feito sem incisão, sendo realizada de maneira endoscópica, através da colocação de um aparelhinho com uma microcâmera pelo canalzinho da uretra até chegar na bexiga e até encontrar os dois meatos ureterais, os dois orifícios de onde o xixi sai do ureter para a bexiga. Nessa região é injetada essa solução, esse produto chamado de agente formador de volume, e nós vamos criando um mecanismo de válvula e isso resolve o refluxo na maioria das vezes. Lembrando, quanto menor o grau, melhor a chance de resolução. Mas o refluxo, ele pode se resolver espontaneamente? Sim, pode. Depende de alguns fatores, como por exemplo o grau. Quanto maior o grau, menor é a chance dele se resolver espontaneamente. A lateralidade também importa. Refluxos grau 3, 4 e 5 unilaterais apresentam uma chance de resolução espontânea maior do que aqueles tipos de refluxo que atingem os dois lados, os bilaterais. A presença de disfunção vésico-uretral associada à disfunção miccional se associa ao refluxo em torno de 30% dos casos. Quando ela é tratada, a taxa de resolução espontânea é 3 vezes maior do que aquelas crianças que não apresentam disfunções miccionais. Quanto maior a idade da criança na época do diagnóstico, menor é a taxa de resolução espontânea. A chance de resolução de refluxo após os 6 anos de idade é muito pequena. Como nós vimos, o refluxo é uma condição que demanda um acompanhamento periódico com um médico especialista, o uropediatra, que será bastante criterioso quanto ao tratamento mais adequado para cada caso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe aqui seu comentário, deixe aqui seu depoimento, a sua dica, a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em responder e ajudar. Até logo!